Opa, opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda neste podcast Consultor de Empresa Online, na edição de número 4 já. Este podcast onde te mostramos as melhores práticas e estratégias para multiplicar 5 vezes o seu faturamento, os seus ganhos, inclusive, em 90 dias, 100% online, sendo um consultor de empresas online. Tá? Neste podcast de hoje, a gente vai falar especificamente sobre elementos indispensáveis para multiplicar 5 vezes o faturamento como consultor de empresa na internet. E para isso, como de costume, neste conteúdo de hoje, vou trazer, além de mim, que você já me conhece do canal, e se não me conhece, eu sou mentor de consultores de empresas, especialista na metodologia de alto impacto, fundador e CEO de um grupo de empresas. Eu tenho também a ilustre presença do senhor Michael Douglas, especialista em gestão e times de venda na metodologia de alto impacto. Tudo bem, Michael? Saudações, tudo bom, Ricardo? Como está? Tudo ótimo, prazer te ver por aqui, como sempre. Prazer é todo Também nosso. na companhia ilustre do senhor José Rodrigues, especialista em ferramentas. Tudo bem, José? Show de bola? Tudo certo e por aí. Tudo certo, muito bom te ver. E também senhorita Rafaela Castro, especialista em mídias digitais, social media, conteúdo e tudo mais, tá bom? Muito legal ter vocês aqui, então, galera, vocês já são conhecidos por aqui, já estamos no nosso quarto episódio, nesta vez não temos convidado, nesta ocasião é um bate-papo entre nós vamos tentar brincar desse processo, e desse processo de ser um consultor de empresa online e de cada elemento necessário em cada etapa. Isso começa no marketing, isso começa na atração, e essa atração é tanto se é prospecção quanto se é tráfego pago, tudo começa por aí nas mídias digitais, bastante, né, Rafaela? Sim, com certeza. O que tem que ter em conta, o que tem que ter cuidado um consultor de empresas quando pensa, pronto, vou começar agora a fazer tráfego pago, ou vou começar a prospectar, como que tem que ser meu Instagram? Como que tem que ser meu TikTok? Como que tem TikTok? Não tenho. Instagram, LinkedIn, o que eu faço, para onde eu vou? Primeiro, a gente precisa saber aonde está o público, né? Para você fazer o conteúdo certo. Porque, por exemplo, se a pessoa quer atingir um CEO ou algo mais assim de high ticket, talvez o LinkedIn seja uma ótima plataforma, porque lá se encontram muito mais empresas e gente, né, com cargo maior. Então, eu acho que o primeiro estudo é você identificar a plataforma que você quer atuar, né, que é onde está o seu público, e fazer um conteúdo para o público certo, né? Fazer um conteúdo para as pessoas que você de fato quer atingir. Esses dias eu estava Porque... falando com um mentorado. Dias eu estava falando com um mentorado, sabe? E ele estava falando, parecido com o que você falou agora, que o cliente dele, desse mentorado, consultor, é CEO também. E ele estava falando, esse CEO não está no Instagram. E eu respondi, será que esse CEO não está no Instagram? Vocês conhecem gente que não está no Instagram hoje em dia? Não, todo mundo está no Instagram. Será que não é pensar assim, no Instagram eu não espero propostas de negócios, no LinkedIn eu estaria mais esperando. Se quando eu estou no LinkedIn, eu estou num ambiente lúdico, eu estou numa rede social profissional, empresarial. Quando eu estou no Instagram, eu estou com umas baixas, talvez. Eu estou ali me divertindo. Então, potencialmente, eu não estou dizendo que é nem que não é, nem o que é melhor, nem o que é pior. Estou abrindo o debate, né? Você não pensa todo mundo no Instagram, gente? Sim, eu acho que tá todo mundo no Instagram e, de fato, é muito assim, o Instagram, ele é uma plataforma muito visual no quesito também você fazer vídeos, né? Mostrar o que você faz no seu dia a dia. Eu acho que o Instagram é muito uma plataforma também de você se conectar com o seu público. E aí eu acho que a questão de fechar negócios e ir atrás de empresas, principalmente se você for prospectar ativamente, eu acho que o LinkedIn é um ótimo lugar para isso. Então, eu acho que é por isso que você tem que entender onde está o seu público e aonde você diversifica os seus conteúdos, entendeu? Tá bom. E também sua estratégia de captação. Pode falar, Michael. Oi? Eu gostaria de falar uma coisa sobre o Instagram. Muita gente vem justamente com essa questão sobre
o Instagram não ser útil para o tipo de público que a pessoa está procurando, porque trabalha com CEOs, com empresários. A grande questão é que o que vocês trouxeram, essas pessoas estão no Instagram, mas elas estão como pessoas, estão pessoais. Então, assim, se Exatamente. você tem uma estratégia que vai lidar com a pessoa, é diferente de ter uma estratégia que vai lidar com a empresa. O que muita gente esquece é que a empresa é composta por pessoas. Então, a dor que você tem que Exatamente. falar no Instagram é a dor que o dono da empresa tem. Ou a dona daquela empresa, daquele estabelecimento, a pessoa que está sendo responsável por aquilo. Então, mais Exato. uma questão sobre entender aquela dor. E não é a dor da empresa, é a dor da pessoa. Sim, Inclusive, exatamente. isso é um O erro funcionário da comum. empresa, o funcionário da empresa, ele pode estar no Instagram, ver você e comentar sobre o seu trabalho também dentro da empresa, né? Exatamente. Inclusive, isso é um erro comum quando os consultores de empresas começam a definir o cliente ideal, a persona, o avatar, eles costumam a querer definir a empresa. Eles costumam a não querer definir o dono, o tomador de decisão, o CEO, Tá. sei lá, o profissional que, sabe, a pessoa que tem a caneta na mão. E, Exatamente. como o Michael estava dizendo, né, a negociação vai ser com pessoas. A empresa é com pessoas. O decisor é uma pessoa. A empresa é uma instituição. É um organismo, uma pessoa jurídica própria, né, independente. Né? Empresas têm CNPJ, pessoas físicas têm CPF. Neste caso, em todos os casos, você não faz negócio com CNPJ sem assinatura do CPF. Então, eu preciso entender dor, desejo, objeção, medo, crença limitante do tomador de decisão, da pessoa que segura a caneta, não da instituição. O problema da empresa é não bater a meta. O problema do dono da empresa é o problema que ele tem para contratar talento. Não, É um deles. Tem inclusive uma frase muito famosa do Simon Sinek, que diz que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de de negócios. negócios. Muito boa, é uma frase brilhante. É uma frase muito boa, né? Eu, Inclusive, quando a gente fala eu sobre... mesma pensei. Ai, desculpa, pode falar. Não, você pode finalizar, que eu gostaria de fazer uma pergunta, na verdade. Tá, tem uma frase que eu mesmo fiquei pensando na minha cabeça que é assim, claro que isso já é muito falado, mas é como se fosse um mantra pra mim, que a sua marca é um reflexo de quem você é. Então, se eu não entender de pessoas, eu não entendo de marcas. Olha. Então, Exato. Acho que eu queria É. entender uma coisa. Quando a gente fala de uma prospecção ou de marketing, de como que a gente vai atrair essas pessoas, é um senso comum que você se posicione como um especialista. Dentro do Instagram, do LinkedIn, ou onde quer que for. Mas para se tornar um especialista, muitas pessoas acabam criando uma barreira mental, pensando que não tem o conhecimento suficiente, não é uma referência, não é conhecido ainda. Tá? E que tipo de estratégia que eu poderia utilizar, por exemplo, para me posicionar dentro de uma área específica? Eu poderia fazer um nicho, criar um subnicho, me posicionar como um especialista dentro daquele nicho, talvez um consultor para academias que querem aumentar a quantidade de alunos, ou para restaurantes, que a gente vê muito aqui. Como que eu poderia começar da base? Pô, beleza, vou me posicionar como especialista numa área específica e assim atrair. Primeiro, o que você acha dessa estratégia e como que eu começaria com uma estratégia assim? É um excelente assunto. Vou deixar você responder, Rafaela. É um excelente assunto. Muitos consultores têm essa preocupação e a sua resposta é muito importante, porque é tipo, sem autoridade, sem experiência, e aí? O que eu faço? Né? Então é excelente. Por gentileza, Rafaela, diga aí o que você acha sobre isso. Qual a sua então, opinião? Você está dando uma a gente tem. recomendação a vários consultores que estão te ouvindo, tá? Tá bom, que responsa, viu? Mas você é Mas capaz. Mas eu acho que é muito comum mesmo a gente, quando vai iniciar alguma coisa, a gente ficar com esse receio de, tipo, mas eu não tenho autoridade, eu não tenho, né? Principalmente a pessoa que Experiência. estudou muito e vai começar a carreira, tipo, agora, assim, sabe? Eu acho que, antes de tudo, a gente precisa quebrar essa crença limitante de que a gente não pode ser um especialista. A gente, Isso é uma crença limitante, a senhora acabou de afirmar, viu? É uma crença limitante. Tá Porque, bom. assim, a gente tem muito receio de
começar alguma coisa, ensinar outra pessoa a fazer alguma coisa e falar assim, putz, mas e se a pessoa errar? Vai ser culpa minha? E se, muitos e se. Então, eu acho que quando a gente vai começar, né, a atuar nas redes sociais, é, sem ter experiência e sem ter autoridade, eu acho que primeiro de tudo a gente precisa validar o nosso método. E nada melhor do que você fazer isso de forma gratuita. Pega uma pessoa para ela ser o seu case de sucesso, sabe? Ensina ela, valida o seu método e vai compartilhando isso nas redes sociais. Então, por exemplo, eu vou ser uma consultora estratégica para social medias. Então, eu vou pegar uma pessoa que queira ser social media, eu vou encontrar, né, essa pessoa, vou criar, tô com o meu método pronto, eu vou validar o meu método com ela de forma gratuita e eu vou documentar isso nas redes sociais. Então, quando eu documento isso, eu tenho ali uma prova social em tempo real de tudo que está acontecendo durante esse trajeto, durante essa jornada, né? E isso, basicamente, é uma grande propaganda que você faz de si mesmo, né? Então, eu acho que eu começaria dessa forma, sabe? Validando o meu método de forma gratuita com alguém. Tá, muito importante o que você falou, porque está cheio, e eu tô como se tivesse um radar de pessoas que começam se posicionando como especialistas que eu já sei que não são. Quase no terceiro minuto que eu vejo a pessoa falando, eu falo, será que tu fez isso mesmo, cara? Sabe, Exatamente. pessoas que têm discursos meio que parecidos com outras pessoas. Tem um cara, eu juro pra você, Exatamente. tem um cara que eu peguei, cara, ele estava literalmente, ou estava lendo, ou tinha decorado um pedaço de um livro que eu conheço. Assim, não vou dizer nem o livro nem a pessoa, porque não vem ao caso, mas eu falei, cara, eu conheço a frase, eu conheço o capítulo, eu conheço o livro e o escritor, entendeu? Não pessoalmente, quero dizer que sei quem é. Mas, claro, foi, cara, você não fez isso na tua vida, você não tomou essa porrada, você não teve esse resultado, você não teve experiência. Então, eu gostei muito dessa coisa de entrega de graça, valida, testa. E quando você experimentou, Exatamente. apanhou, sofreu para entregar, tendo o resultado, eu penso assim, é impossível ensinar alguém a fazer algo que você ou já fez com você, ou já fez com outra pessoa, mesmo que fez isso, tipo, fazendo com um cliente ou com alguém grátis, ou com um amigo de favor, sabe, tipo, vamos imaginar um médico capaz de dar um diagnóstico de uma gripe. Cara, o médico poderia me dar o diagnóstico depois de ter dado para o pai dele, para a mãe dele, para o amigo dele, senão não ia acreditar no médico. Então, mesma coisa, você tem seu filho, senhor médico, o seu pai, quando está doente, vai a você ou vai a outro médico. Tem um amigo meu, esses tempos, conhecido, que estava falando isso. Se tal pessoa se formar em medicina, que nem me ligue, isso é real, isso é real, que nem me ligue que eu não vou nesse médico nem a pau. Está entendendo, né? Então, o que eu quero dizer por isso é, não importa como você validou, desde que você validou. Você era CLT numa empresa, enquanto era CLT, você validou? Está validado. Você já não era CLT, era consultor de uma outra empresa como terceirizado e validou. Não importa, está validado. Você sabe, cara. Você implementou. Você validou porque entregou de graça? Você validou, está valendo para mim. Você validou no seu negócio? Também está valendo. Você validou na sua vida? Na vida já está valendo. Se eu não estou muito no onde que validou, não importa tanto isso, tá? Mas validou. Desde que tenha sido validado, exatamente. Exatamente. Desde que tenha sido validado. E o que não tolero é que não tenha sido validado, né? Que eu acho que é um erro grave. De todas formas, o comentário de Maicon era muito sobre posicionamento também, né? Era muito sobre como você cria sua autoridade, mesmo sendo iniciante como consultor. E essa pergunta, eu acho que tem uma resposta que ele mesmo já começou a dar a resposta, que era com as coisas dos nichos, inclusive dos micronichos. O que acontece no online que não acontece no presencial? O consultor de empresas presencial, ele tem o potencial de clientes possível a 300 quilômetros ao redor da casa dele. Isso é o razoável, 300 quilômetros ao redor da casa. Desses 300 quilômetros vai ter 25 tipos, 50 tipos de empresas. Correto? Isso que é bom. Então eu tenho que ser um consultor multiconsultoria, né? E está tudo certo.
Mas o mundo presencial me exige isso. O mundo online é muito diferente. Um consultor online, ele pode ser uma autoridade rápida por uma coisa que tem uns caras que chamam-se, eu adoro essa palavra, que é o ultranicho. Ultranicho. O nicho é, eu sou consultor de empresas do setor de alimentação, de restaurantes, self-service, que faturam entre 150 e 250. Isso é ultranicho. E eu só atendo esse tipo de empresas. E aí, meu negócio é não geograficamente limitado. Então, é tanto restaurante que tem assim no Brasil que, sendo online, eu posso fazer isso. No mundo presencial não podia. Porque se eu moro em Belo Horizonte, e Belo Horizonte tem um monte, assim, capital dos bares do Brasil, inclusive, né? Não foi assim. Se tu for nos bares, tu vai dar certo. Ele pode iniciar nos bares. Mas quero dizer, se você é consultor de empresas em qualquer cidade e você tem um nicho muito específico, e não é bares, não é Belo Horizonte, que é tão nichado, que tem tanto, né? Capital, cidade com mais bares do Brasil, aí você tem um problema. Porque você tem uma limitação do teu nicho, tá limitado geograficamente pelo deslocamento. Então, isso é algo que muda muito do online para o presencial. No online, você pode ir no nicho, no presencial, você vai no território. Sua limitação é territorial. Por que é mais fácil ser autoridade online, como consultor de empresa online, do que presencial? Porque você rapidamente vai pegar, ou no setor que você validou mais rápido, validou com melhores resultados, vai pegar isso e vai levar isso imediatamente para esse tipo de nicho nacionalmente no Brasil. Potencialmente, se você fala idiomas, inclusive para outros idiomas, com uma certa naturalidade, porque o online tem esse benefício. Facilidade. Né? Sim, com certeza. A gente tem que tomar cuidado um pouco com a questão de nicho e subnicho, que às vezes você pode nichar tanto que você não vai ter cliente nenhum. Não é uma coisa tão específica que ninguém se enquadra. Então, cabe... Eu tenho visto isso, sabia, Michael? Eu não tenho visto isso. Eu tenho visto um medo do consultor de se nichar pensando que vai ficar sem cliente. Esse medo eu conheço. O fato, o acontecimento, não conheço. Não conheço. Ontem estava falando com um consultor especialista em LGPD, implementação LGPD. Claro, é que eu todo dia, assim, semanalmente, falo com profissionais, né, com consultores, e eu estou sempre acompanhando isso muito ativamente. E não sei o que você pensa, se tem empresas que precisam adequar a LGPD, mas tem duas empresas que precisam adequar a LGPD. Dois tipos. Uma, empresas que têm uma dependência contratual da LGPD. Isto é, se você quer trabalhar com uma empresa minha, você tem que estar adequado à LGPD, senão não assina contrato contigo. Então, o cara vai correndo buscar uma adequação. Desesperado. Segunda opção, você recebe uma intimação de alguma instituição pública, o Ministério Público, que fala, ou você se adequa ou vai tomar uma multa de tanto. Esse cara corre. E a sensação que pode parecer é que não tem empresas sendo intimadas hoje ou para se adequar. O que não tem empresa que fala, se não assinar o contrato, não anda. Cara, é possível entrar em cada estado do Brasil, em cada software da justiça e baixar os processos que entram cada dia de instituições governamentais contra empresas por não estarem adequados ao LGPD. Então, isso é possível encontrar, né? Então, isso pareceria muito nichado. Difícil, cara. Né? Eu ainda falei para ele, comece escolhendo um dos dois. Não vai nos dois, tem dores diferentes. Escolhe um dos dois e explora esse nicho. E outra coisa, quando você nicha, você não tem que pensar, você nichou e agora só pode vender para esse cara. Não, cara. Eu nichei e estou apontando nesta direção. Quando eu estou preenchendo essa cota de clientes nesse nicho, eu abro um segundo nicho, um terceiro nicho, um quinto nicho. Não é proibido, não. Você tem que ir nessa direção. Ocupa um espaço, depois ocupa um outro espaço, e assim sucessivamente. Mas isso te deixa posicionado como especialista na hora. Imagina um consultor, no perfil do Instagram, escrito consultor de empresas. E agora compara esse consultor como consultor de empresas, especialista na adequação ao LGPD. Você quer LGPD, qual dos dois parece melhor? Com certeza o especialista. Pode ser, inclusive, a maior referência se não tiver muita gente naquela área. Ele pode se posicionar. Claro, te torna único. Sou o único consultor LGPD do Brasil. Eu fiz essa pergunta. Tem muitos? Falo, não tem muitos.
Oportunidade. A partir desse momento você é o único e quem quiser ser também vai questionar. Você é a maior referência. E que o Brasil é tão grande, os países de língua portuguesa, o mundo é tão grande, a gente não tem noção de internet. Sabe? Se eu gastar R$ 10 e distribuir um vídeo meu falando qualquer coisa, vai chegar a 800 pessoas diárias. Se eu deixar isso, sei lá, uma semana, eu atingi um campo de futebol, como o campo de futebol aqui de Natal, Arena das Dunas, da cidade de Natal. Eu atingi um campo de futebol, entendeu? Em poucos dias, em semanas, sei lá, pouco tempo. Cara, um campo de futebol. Tu sabe o que é de gente, um campo de... Pessoas de um campo de futebol inteiro te vendo em 15 dias. Né? A gente não tem essa dimensão real. A gente não tem essa dimensão. Online, você não está vendo aquilo acontecer. Agora, você comentou sobre a LGPD e a gente também tem que se atentar a um fato. Se a gente está falando sobre alguns desafios de uma pessoa que está vindo do presencial para o digital, um bloqueio que a gente vê muito é justamente quanto a se adaptar às tecnologias. Para isso, a gente tem algumas questões. Ou você vai começar com uma consultoria, mais um estilo de uma mentoria, vender um produto high ticket para começar a rentabilizar, ou você vai começar a criar conteúdos e disponibilizar em alguma plataforma digital para que as pessoas possam ter acesso. É a forma como eu vejo até o momento. É claro que existem outras estratégias, outras formas de fazer, mas quando a gente fala de ferramentas, talvez o José possa ser mais interessante nisso. A gente conhece coisas como Hotmart ou Eduz. Mas é essencial para... Na parte de marketing e de vendas, tudo vai englobar ferramentas para te ajudar a fazer isso. Então, por exemplo, a pessoa no marketing precisa fazer a sua imagem. Então, ela vai precisar provavelmente de uma landing page também. Você pode usar um WordPress para facilitar você criar essa landing page, para poder ser mais rápido e não gastar muito tempo nisso. E se a pessoa, por exemplo, precisar gerar muito lead, como o Ricardo estava falando, ela vai precisar gerir e nutrir esses leads, que vai já entra um Active Campaign para poder fazer isso por você, mandar algum e-mail também, se precisar, até mesmo na hora de se organizar, que você vai precisar de algum CRM. Por exemplo, eu tenho vários nichos. No começo eu comecei nichado em uma coisinha só, agora eu quero ter vários. O CRM vai te ajudar nisso. Você vai separar cada nicho num funil para você seguir a sua ordem para nunca se perder, porque quanto mais você crescer, mais organização você vai precisar. Então o CRM vai entrar ali. E você pode, qualquer CRM, podemos dizer assim, para poder se organizar nisso também. Ô, José, agora assim, você falou em inglês, literalmente. Você conseguiria explicar um pouquinho o que são essas ferramentas? Tipo, o que é um WordPress? Ou assim, mesmo CRM? Por exemplo, o WordPress é basicamente você mover quadrados para poder montar um site sem precisar escrever nenhuma linha de código. Então eu posso fazer um site sem entender de programação. Exato, você vai mover eu quero que esse quadradinho fique maior aqui, fica dessa corzinha aqui, beleza, você vai conseguir fazer isso, vai ficar visualmente bonito, não vai ter muitas especificações como teria se você soubesse uma linguagem, que no caso é o HTML e o CSS bem aprofundado, porém você vai fazer algo rápido ali, né? Vai fazer algo de programação. E esse site seria o que você falou de landing page? Isso, o WordPress criaria uma landing page para você. Você e é especificamente o que é landing page? Uma página de vendas? Uma página uma página de venda para você conhecer a pessoa. Por exemplo, a pessoa precisa ser vista no online. Quero sair do presencial e ser vista no online. Tem o Instagram. Basicamente 99% dos consultores, se você entrar no Instagram deles, vai sempre ter um link de uma landing page ou algo do tipo. Aquilo lá pode ser criado muito rápido com o WordPress. Ele vai entrar no Instagram, o lead potencial vai clicar no link e vai ver sobre você. Pode ter alguma coisa sobre você, ou focado mais na sua empresa, nos seus integráveis, alguma coisa do tipo, e sempre deixando uma área de contato para você nisso. Então essa é a parte que a landing page te ajuda. Então, se fosse englobar tudo que a gente está falando aqui até agora, eu teria, então, me posicionando como um especialista para bares e restaurantes, faturando entre 150 e 200 mil. Eu poderia colocar lá no meu Instagram, Marco Douglas, especialista no ramo de alimentação, consultor especializado em restaurantes, faturamento entre 150 e 200 mil. Clique e saiba mais. Eu colocaria um linkzinho para minha landing page, que é a minha página de vendas que eu fiz com o WordPress.
Aí lá você pode até colocar as referências dos que você já está prestando consultoria. Tipo, nesse restaurante, para as pessoas verem, ter referência, saber que você já tem uma gama ali de pessoas que você está ajudando. Então, isso significa que você tem experiência também. Então, isso é muito fácil de fazer. Só você pegar umas imagens ali e colocar nos bloquinhos. Podemos dizer assim, É no fácil. português. Com certeza. Você basicamente monta um portfólio, né, do que você Isso. já Já ajudou ajudou e tudo e mais. como você ajuda também. Sim. Ah, e o que é esse tal desse CRM que você fala? Eu só vi as letras. É gestão de relacionamento com clientes, podemos dizer assim. Por Gestão de causa que relacionamento. isso, para você ter organizado o que você vai fazer. Então, por exemplo, eu estou no nicho de alimentação. Porém, por algum motivo, eu também sou o cara que entende muito de automotivo. Eu quero Uhum. juntar as duas coisas num ambiente só. Eles vão estar juntos, porém separados em funis diferentes. Então, no funil de alimentação, eu vou só tratar de assuntos que vai te levar a uma pessoa especialista para poder ajudar a pessoa na alimentação, e no outro só de automotivo. Então as propostas vai ser diferente, as mensagens vai ser diferente, mas vai estar tudo no mesmo lugar. Então eu que conheço de alimentação e automotivo, eu vou estar conseguindo ver as duas coisas ao mesmo tempo. Os meus times, que cada um entende sua respectiva, tem seu respectivo conhecimento em cada coisa, vai só ver o que precisa ver. Então o automotivo não vai ver a parte de alimentação. E nem o de alimentação Entendi. vê na parte do automotivo. Porém, eu conheço os dois, vou ver os dois para poder gerenciar os dois times. Assim, e vou ter tipo dados diários, semanal, mensal, de tudo que eles estão fazendo para poder ajudar, né? Porque a venda e o marketing sempre é baseados nos dados e relatórios que você tira deles. Para você saber o que você pode melhorar. Boa. Para que serve o CRM, na essência, né? Tomada de decisão fundamentada em dados, né? O CRM é como... Eu gosto de explicar CRM, sabe, José, Maicon, Rafaela, gosto de explicar CRM assim. Sabe aqueles jogos de tabuleiro que a gente jogava aqui? Se joga o dado, dão se avança três etapas. Eu gosto de imaginar o CRM como o bonequinho do jogo de tabuleiro é o cliente. O dado é pré-configurado e ele vai caminhar de uma etapa por uma. E o tabuleiro são as etapas que acontecem do cliente, desde que não é um cliente até que é um cliente. Então, eu jogo o dado, vai sair um sempre, tá? Eu jogo o dado, sai o número 1. Avança uma etapa. O CRM, quando avança uma etapa, o CRM fala, manda este WhatsApp, faça esta ligação, manda este e-mail. Talvez ele até é capaz de fazer isso por você. Só não pode ligar, mas até, depende de como configurar o CRM, ele pode disparar o WhatsApp, ele pode mandar um e-mail automático, pode mandar SMS, você só teria que fazer a ligação. Terminar esse dia, depende do que acontecer nesse dia, você joga de novo o dado, dá de novo o número 1, você move mais uma etapa dentro do tabuleiro. Então é um tabuleiro, e aí isso parece muito fácil com um cliente. Avança uma etapa e acontecem umas atividades automáticas e outras que tem que fazer são feitas. Avança outra etapa, ele diz o que você tem que fazer, você faz. Avança outra etapa, você faz. Com um cliente, fácil. Com 2, dá. Com 10, começa a ficar difícil. Se você tem 50 leads, prospectos interessados, cada um dos 50 em etapas diferentes. Um no primeiro dia do contato, outro no quinto dia, outro no segundo dia. Outro respondeu isso, outro disse que está interessado, mas tem que ser semana que vem. Como se gerencia essa confusão? Isso, gerenciado, ordenado por CRM, é mamão com açúcar. Sua vida fica fácil, você trabalha menos horas, você tem que pensar menos, você não tem que ter memória, porque está tudo registrado. E além do mais, de brinde, de presente, você tem dados que te permitem saber, estatisticamente, dos leads que entraram, dos interessados que entraram na tua lista, quantos vai acabar comprando. Você começa a calcular essas taxas de conversão. Né, Michael? Você, como gestor de times, deve ter uma preocupação permanente com taxas de conversão. E essa taxa de conversão é o que te diz? A taxa de conversão é a tua lei. Se você tem taxa de conversão boa, é só palma, só aplauso. Se tem taxa de conversão baixa, é só chacoalhando tudo, movendo para cá, para lá, tomando decisão, reinventando as coisas para buscar estar em meta de taxa de conversão. Né? Essa vida. E o que é a taxa de conversão? Só para aterrizar essa informação, eu gosto de, mesmo que eu chegue que muitas pessoas já sabem, eu gosto de aterrizar esse dado. Taxa de conversão é definida em um percentual
de clientes que compraram versus clientes que receberam uma apresentação comercial. Assim, uma taxa de conversão de 20% significa que de 10 pessoas que assistiram numa apresentação, 2 compraram. Isto é 20% de taxa de conversão. Estatisticamente, se cada 10 clientes, 2 me compram, significa que se eu colocar 20 clientes nesse processo, eu tenho 4 vendas. Se eu colocar 200 clientes nesse processo, eu tenho 40 vendas. Se eu tenho esses dados, que me dá esse dado é o CRM, eu sei como escalar, porque eu sei que na medida que, tendo um processo sólido passo a passo, eu for repetindo ele, com um dado claro de conversão, repetindo um processo padronizado, eu vou ter, no final do dia, X vendas. Isso é o que gera previsibilidade. E previsibilidade em vendas gera uma segunda coisa. Previsibilidade financeira. E sabe uma coisa, gente? Previsibilidade financeira é, talvez, o maior somnífero. Somnífero, né? Se diz somnífero? Aquele remédio que te ajuda a dormir. Sim. Somnífero. É o maior somnífero para donos de empresas. Previsibilidade financeira é sonífero. Seria para a sua vida também. Porque aí você toma decisões sensatas, coerentes, seguras, fundamentadas em dados. A previsibilidade financeira começa no CRM. A previsibilidade financeira começa lá atrás na definição de cliente ideal, do meu nicho, do meu avatar, né, do meu cliente ideal. Assim que funciona. E não só das vendas também, né? Que tem um segundo nível de profundidade de pessoas que, como você comentou, ficou interessada. Em que momento da cadência ficou interessada? Em qual etapa do que eu joguei o dado que ele ficou interessado? Porque o que eu mais estiver tendo interesse, ponto positivo. O que eu menos estiver tendo interesse em algum dia dessa cadência, pontos para melhoria. Então nunca é algo negativo. Ou você tem pontos positivos ou melhoria. E a gente começou, inclusive, a fazer justamente esse levantamento, né? Temos ali a informação para a pessoa poder marcar em que dia que ela está agendando, para poder ver qual daqueles dias da cadência que está gerando mais interesse ou aprofundando mais a pessoa. Ou gera mais resposta, ou gera um agendamento. Que esses dados, quando você entende esse dado, você pode apertar o acelerador porque está se tornando mais previsível. Considerando, tudo isso é considerando que o processo comercial é padrão. Por isso que é tão importante ter um processo comercial padrão, padronizado, standardizado. O lead vem por esse tipo de anúncios, o lead, ou por esse tipo de prospecções, o lead tem esse tipo de comunicação, o lead tem esse tipo de processo comercial de fechamento. Se isso é padrão, alinhado culturalmente todo mundo, o resultado é previsível. E se não, é de endoidar. Né? Esses dias estava pensando, estava refletindo, sabe o que estava refletindo? Olha a loucura. Alguém falou uma frase do tipo, mas a empresa tal tem muito dinheiro. Falou alguma coisa assim para mim. E eu pensei, que reflexão o cara está fazendo baseando o pensamento em quanto a empresa tem dinheiro e como não é o dinheiro que a empresa tem. Sabe, a empresa que é boa mesmo, não importa o dinheiro que tem. Importa a capacidade de geração de caixa que tem. Sabe o que eu estou dizendo? Capacidade de geração de dinheiro líquido. Importa tu ter, vou dizer o número, tá? Importa para alguma coisa tu ter 1 milhão se tu está gastando 750 mil diários? Tu não está gerando caixa para pagar todas as despesas? Ferro. Você está indo para um buraco. Agora, se eu tenho capacidade de geração de 1 milhão mensal e eu gasto 850 mensal, eu estou melhor. Porque eu gero mais caixa do que aquilo que eu gasto. Então, não importa o que você tem, importa o que você gera. Ter dinheiro e despesa, o dinheiro vai embora. Não importa o dinheiro que você tenha. Né? E de onde vem a geração de caixa? De onde vem a geração de caixa? Do setor do Sr. Michael. Mas aí a gente tem uma questão interessante também a abordar sobre fazer clientes. Todo mundo sabe que tem que aumentar o número de clientes, aumentar as vendas, mas existe um dado também que é o custo de aquisição de cliente. Você tem um custo de aquisição de cliente que vai ser mais baixo do que o que você vai receber e você precisa aumentar clientes. Uma das opções é justamente aumentar a quantidade de clientes. Você está com interferência, né? Não está com interferência para vocês?
Então, Tá bom pra vale vocês o isso. áudio, Michael? Não sei se é o Pra do mim tá. dele que tá saindo, mas tá saindo um. Ah, Eu também tenho ouvido Ah, tá, como pode. se fosse um chiadinho, né? Talvez se o fone melhore. tá me deixando doido, ia explodir minha cabeça. Obrigado, cara. Rapaz, eu tô falando da aquisição do custo por aquisição de cliente, né? Que a gente chama de CAC. Geralmente o objetivo é sempre você reduzir o custo de aquisição de cliente, aumentar o tempo de vida útil dele no seu funil, para você ter mais indicações, basicamente vai ser a sua receita, logicamente aquela previsibilidade financeira está incluída nisso. Uma das estratégias que você, como empreendedor, pode ter é justamente calcular quanto que você gasta para fazer um cliente, quanto esse cliente te retorna, e em cima disso você vai saber se aumenta, se compensa eu aumentar esse investimento para aquisição de cliente ou como que eu faço para poder reduzir esse valor que eu invisto para ter mais clientes. Em cima disso, quando você consegue reduzir esse valor e manter a quantidade de clientes, você também pode calcular que o seu lucro vai aumentar. Mas o que é um desafio para a maior parte das pessoas nessa questão? Não conseguir levantar ou analisar os dados com qualidade suficiente para poder fazer o cálculo de quanto que essa pessoa está investindo. Porque não é uma Tem muitos que nem chegam. Eu vejo que tem muitos que nem chegam nos dados, sabe? Pararam antes, sabe, Michael? Não tá, ultimamente, cada vez que um mentorado ele me fala, Ricardo, fiz uma apresentação e aconteceu, vendi, não vendi, fechei, deu problemas, o que for que me falem, eu falo, cadê a gravação? Eu não dou mais feedback a ninguém sem gravação de videochamada. Um investimento pequeno ali no Google Meet para gravar e poder analisar todas as calls que já aconteceram. Gratuito no Zoom. É gratuito no Zoom até 1 hora, né? Tem um tempo, né? 45 minutos. Beleza, mas já é muito mais do que o zero que a gente tem. Vale R$20 por mês o Google Meet. R$20, cara, pelo amor de Deus, você não compra nem um frango, sei lá, nem um quilo de feijão, sei lá, não compra nada. R$20 é nada, cara. E o retorno que tem de poder se analisar, pedir uma análise, ter uma melhoria, é absurdo isso. É o que vai te ajudar a vender mesmo. Eu queria trazer uma questão que vocês falaram de análise de dados, né? Muita gente também deixa de avaliar o desempenho dentro das mídias sociais, né? Para ver o que está dando certo, o que não está dando certo. E aí acabam só achando que as redes sociais é só para postar. Não é só para postar, você tem que postar, testar e validar o que deu certo e fazer mais daquilo. E além dessa análise interna, eu acho que é muito importante a gente fazer uma análise externa, falando diretamente com as pessoas que estão nos seguindo. Porque vale uma enquete, vale uma caixinha de perguntas, vale abrir uma discussão. Público, né? Oi? Conversar com o seu público, né? Exato, exatamente. Ninguém melhor do que o seu público para te falar o que eles querem ouvir de você, o que eles querem que você fale, você explique. Eu estou esperando a Rafaela terminar essa frase me cobrando que eu não faço stories, ou não faço tanto como ela quer. Estou esperando ela falar. E você? Grava os stories! Eu preciso ficar cobrando ele de gravar stories para mim. Então, Ricardo, eu vou te indicar um podcast. Vamos para um podcast com online. Assiste lá. Não, é verdade, porque ela está falando de fazer enquete e tal. Essas enquetes é muito nos stories, né? Funciona muito bem. Ontem, você fez uma enquete, eu estava vendo aí o que o pessoal falava. Tipo, acho que você perguntou, já fez uma venda de alto valor, não foi, Rafael? Você perguntou esses dias atrás, né? Faz um tempo atrás, né? E eu estava achando super legal. Você vê a resposta e vê, essa pessoa falou que sim, essa pessoa falou que não, a maioria falou que sim, a maioria falou que não. Você entende um pouco o que a comunidade, o entorno pensa. E isso dá um dado, sabe? Inclusive, tem muitos que não sabem o que é alto valor, tá? Sim. Tem muitos consultores que não têm clareza do quanto é alto valor. Eu tenho visto consultores que cobram 100 e consultores que cobram 100.000. Eu tenho visto as duas coisas, mais que 100.000, inclusive. Tenho visto as duas coisas, né? Então, o alto ticket é algo meio que pessoal, né? Mas é verdade, tem que fazer stories para isso, Rafael. Eu me senti cobrado aqui, viu? É uma delícia, porque é fácil de responder é quase irresistível. Ninguém passa numa enquete sem querer responder alguma coisa. É fácil de gerar um engajamento e levantar alguns dados. Exato. É porque todo mundo gosta de dar pitaco.
Todo mundo gosta de dar pitaco. Então, se você bota uma enquete, a pessoa fala, não, eu vou responder. Porque ela quer participar daquilo, é o senso de pertencimento, né? Eu quero pertencer a algo. Então ela vota, ela acaba votando, ela acaba interagindo, mas também tem gente que passa sem votar e sem falar porque você não tá falando com ele. Sim, mas pensa, Você precisa falar diretamente com essa pessoa, pegar na dor dela, no que ela precisa, entendeu? Perfeito. Então, se eu estou iniciando meu trabalho com a consultoria no digital, eu posso usar as enquetes justamente para saber sobre o que as pessoas querem saber, para usar isso como nichar, para poder saber como que eu vou nichar o produto. Exato, com certeza. Você tem que pesquisar antes a demanda daquele trabalho, né, e tudo mais. Aí, beleza, tá lá nas redes sociais, criou uma rede social específica pro que você vai fazer, enfim. Começou a ter seguidores. Pergunte, ó, a minha rede social é nova, eu faço isso, assim, eu sou consultor de social media, sabe, consultor estratégico para empresas, eu sou consultor de restaurante, enfim. Você tem que deixar muito claro também quem você é, para quando você receber um visitante novo nas suas redes sociais, a pessoa não precisar esperar você aparecer de novo ali para ela saber quem você é, né? Que você tenha a sua história contada ali. E que você fale, olha, o que você gostaria, né, de ver aqui? Qual é a sua dúvida? O que eu posso resolver para você? O que eu posso te ajudar? Então, eu acho que isso é muito importante para quem está começando. E, detalhe, eu falo que uma boa estratégia, ela não é uma estratégia fixa, ela é uma estratégia ajustável. Essa é uma boa estratégia. Porque a estratégia é você definir um objetivo. Só que aí, a sua caminhada até o objetivo, ela vai ser ajustável. Não tem como, as coisas mudam ao longo do caminho. Então, é muito importante você saber aonde você quer chegar e durante esse caminho você ter esse contato com o seu público do que eles gostam, do que você fez de diferente, do que você resolveu, do que você não resolveu, né? Então, o contato direto com os seus seguidores, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Você quer saber sobre o que você vai falar, sobre o que vai ser sua consultoria, como é que você vai iniciar a pergunta. O que as pessoas querem saber? Alguma das coisas que você quer saber, você vai saber fazer. Exato, com certeza. Bom, gente, acho que... tem mais alguma coisa? Só retomando o primeiro ponto inicial, que você esbarra naquela questão do se posicionar como um especialista. Você não precisa ser PhD em Harvard, só precisa saber um pouquinho mais sobre aquele assunto do que alguém. Você vai descobrir isso a partir do momento que você pergunta. Exatamente. E vocês já pararam para pensar que eu sei um pouco, mas tem gente que sabe menos do que eu. Então, o pouco que eu sei é muito para quem está começando e para quem precisa. E aí isso vai subindo, sabe? A gente tem muita relutância em, eu não vou postar, eu não vou fazer porque eu não sei nada, eu sei pouco, tem gente muito melhor do que eu. Mas tem pessoas que não sabem nem o que você sabe, e você vai ajudar essas pessoas. E aí você vai se tornando referência e especialista naquilo. Certinho, gente. Tá bom, espero que nos acompanhou tenha sido ajudado de alguma forma com este conteúdo. Se tem alguma dúvida sobre social media, sobre time de vendas remoto, sobre ferramentas, plataformas necessárias para rodar tudo isso, vou deixar um comentário que eu me ocupo, a gente se ocupa de fazer que esses comentários cheguem a cada um de vocês e talvez pode ser alguma ideia de algum assunto que vamos deixar a enquete sobre o que vocês querem saber. Vamos deixar aqui embaixo para você poder responder, tá bom? Muito bem, obrigado a Rafaela pela sua ilustre companhia, senhor Maicon, senhor José, foi um prazer estar com vocês aqui nesta quarta edição do podcast Consultor de Empresa Online. Vejo vocês na próxima edição, na edição número 5. Forte abraço. Tamo junto, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.